como que foi que eu entreguei a minha vida pra Jesus. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui pra vocês, nesse vídeo, o meu testemunho. Eu não ia gravar porque eu estou escrevendo um livro sobre isso. E aí eu pensei assim, tá, se eu gravar o vídeo, eles não vão ler o livro. Mas eu decidi gravar porque Deus tocou no meu coração que muitas pessoas precisam assistir isso. Deus manda, eu obedeço. Então eu estou aqui pra contar pra vocês como que foi o meu testemunho e espero que vocês gostem. Bom, quem me acompanha aqui um tempo já sabe, quem leu meu livro também, sabe que na minha família existia uma maldição de suicidas, que pessoas tiraram a própria vida. Pessoas antes de mim, meu bisavô, meu avô, meu irmão, enfim. E sempre teve muita depressão, ansiedade. Eu sempre sofri com depressão, minha mãe sempre sofreu com depressão, então nós sempre tomamos remédio. Nós sempre fomos em lugares de fisioterapia, enfim, pra curar isso. Por muitos e muitos anos da minha vida, eu tive pensamentos suicidas, eu tive pensamentos de desistência, pensamentos horríveis, eu sofria muito ataque espiritual. E como eu sou muito sensível espiritualmente, eu também via, né, as trevas, eles apareciam pra mim de noite, eu não conseguia dormir, então eu passava às vezes noites em claro, isso era muito ruim pro meu desenvolvimento na escola, então eu sempre fui muito mal na escola. E também por ser escolhida, né, por ter essa sensibilidade espiritual, a gente sofre mais ataques mesmo. E até não entender isso, até não saber como lidar com isso, eu vivi em médicos e psiquiatras, tomando medicação, enfim. Eu vivia pelo mundo, buscando preencher aquele meu vazio existencial que eu tinha, que era gigantesco. Eu tinha um buraco assim no meu peito, era um buraco enorme. Então eu vivia buscando no mundo prazeres pra tentar preencher esse vazio que, claro, né, nunca foi preenchido com algo do mundo, que ele nunca vai ser preenchido com algo do mundo. Nosso vazio, ele só será preenchido por Deus, por Jesus, por intimidade com ele. Então, eu ia muito em festas, eu ia muito em baladas, em carnavais. Eu bebia muito bebida alcoólica, eu começava a beber, tipo, na quarta-feira, só parava no domingo. Aí chegou um tempo que toda essa vida de destruição e de busca por preenchimento não cessava. E eu comecei até a usar algum tipo de droga, né, pra conseguir preencher esse vazio. Mas não cheguei a usar drogas mais pesadas. E essa vida, ela era uma vida de muita destruição, porque a gente acaba que destrói o nosso corpo. A gente sabe que bebida alcoólica, ela atrasa o nosso mental. A gente sabe que ela acaba com o fígado, com o estômago. Eu vomitava muito, eu tinha muita ânsia. Eu não me alimentava bem, eu me alimentava só com lanches. Então, era uma vida bem desregrada, sabe? Era uma vida bem, assim, como é que eu posso explicar? Destrutiva. Eu estava nesse mundo, nessa vida, até que nós sabemos que quando Deus, ele quer nos chamar para algo, ele quer mudar a nossa vida, ele tem o tempo dele e ele tem a maneira dele de fazer. Então ele vai nos preparando, né? Ele vai preparando o nosso espírito, ele vai preparando a nossa alma, ele vai preparando o nosso corpo para receber aquilo que ele tem para nos dar. Até porque ele não consegue nos dar tudo de uma vez só. Ele vai nos dando aos poucos, porque nós somos seres humanos. Nós não conseguiríamos receber uma carga gigantesca de uma vez só. Nós não iríamos aguentar. Então, como ele sabe como nós somos, como ele sabe como que nós devemos ser tratados, e foi ele que nos criou, então ele sabe exatamente a dose que ele tem que dar para os filhos dele. Então, ele foi me preparando em espírito. Então, essa vida que eu tinha, eu já não tava gostando mais, sabe? Tipo, eu ia nos lugares, assim, frequentava as festas, as baladas, frequentava os lugares. E eu pensava, mas cara, não tá legal, isso aqui não tá edificando a minha vida, eu não tô sentindo que isso aqui tá me levando pra algum lugar, sabe? Eu chegava em casa mais vazia do que eu já tinha ido, eu chegava em casa e eu vomitava, então eu já pensava assim, cara, isso aqui não tá edificando a minha vida. E eu participo de carnavais desde os meus 14 anos, 13, 14 anos. E no ano de 2021, eu tinha 31, eu fui num carnaval lá em São Paulo. Eu participei de um trio elétrico. Uma amiga minha tinha me chamado pra ir lá, que ela tinha ingresso e tal, que um amigo dela tinha a banda. E eu super aceitei, porque eu sempre quis participar de um trio elétrico. E lá fui eu. Aí fui eu lá participar do trio elétrico. Mas Deus, ele já estava abrindo os olhos do meu espírito, ele já estava abrindo as cortinas, tirando as escamas dos meus olhos. E quando eu fui pra lá, eu já fui com um incômodo no meu coração. Sabe quando tu vai pra um lugar que é sempre tudo aquilo que tu sempre quis, mas ao mesmo tempo tu sente que não vai ser legal. E aí eu tava lá em cima do trio elétrico,
dançando, enfim, toda pintada, toda cheia de maquiagem, de carnaval, com brilho nos cabelos, puro brilho nos cabelos, com uma roupa curta, um topzinho, sabe? Roupa de carnaval, né, gente? Tô lá em cima do trio elétrico. E aí eu comecei a olhar pra baixo. Aí eu comecei a olhar toda aquela multidão, sabe? Uma multidão, assim, muita gente. Todos bebendo, todos usando droga, fumando. Os meninos um beijavam uma menina, daí dava 2 passos, beijava outra menina. Aí andava mais um pouco, passava a mão na bunda de outra menina. E as meninas, sabe, assim, mostrando o corpo, mostrando, sabe, as suas partes, com roupas muito pequenas. E eu fiquei... Eu lembro que eu comecei a olhar pra todas aquelas pessoas, eu comecei a olhar pra aquela multidão. E eu comecei a pensar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar não é pra mim. Deus não me criou pra frequentar esses lugares. Deus não me criou pra estar aqui. Eu comecei a me incomodar de um jeito tão grande, tão grande. Eu comecei a sentir nojo, sabe? Eu comecei, não pelas pessoas, mas pela forma que as pessoas olhavam pras mulheres, sabe? Tipo, a forma que os homens olhavam pras mulheres era tipo uma forma como um produto sexual e não como uma princesa, não como uma mulher que ela é, sabe? Não como uma mulher escolhida, uma princesa de Deus que Deus fez, mas como um produto sexual, sabe? Como um pedaço de carne, assim, no açougue. E aí eu fiquei, tipo... Cara, não, Deus não me criou pra isso, sabe? Deus não me criou pra estar aqui. E... Eu comecei a sentir que eu não fazia mais parte daquilo. Eu comecei a sentir desprezo, sabe? Pelo lugar que eu tava. E aí eu falei, não, eu vou sair daqui. Porque eu sempre fui muito intensa, 8 ou 80. Então, quando alguma coisa acontece, eu já saí de lá, já saí do trio, fui pro apartamento, arrumei minhas coisas, que era uma mochila, que eu tô sempre andando com uma mochila, eu só tenho uma mochila, eu já nem levo mala pra não ter que carregar, não ter que ficar carregando pelos cantos, porque eu sou bem prática. E aí eu falei, não, eu vou trocar minha passagem, eu vou embora, eu não vou mais ficar aqui, eu vou embora, não vou mais ficar aqui, eu vou embora. Eu lembro que eu peguei minha mochila, coloquei nas costas e fui pro aeroporto. E aí eu troquei minha passagem, e aí eu entrei no avião. Aí quando entrei no avião, eu voltei, tinha que pegar um Uber, mas eu pensei, eu vou ver se tem uma carona. Se tiver carona, eu vou até Itapema, senão eu pego um Uber. E aí eu fui pedir uma carona e a estrada, ela tava toda parada, assim, tinha uma fileira de carros indo em direção à BR. E tava parado o trânsito. E aí eu vi um carro, uma caminhonete branca com a placa de Itapema. E eu pensei, eu vou pedir pra eles, né? Eles vão me levar até lá. Eu bati assim na caminhonete, era um casal, tinha um casal na frente e atrás tinha mais 2 pessoas. E aí eu bati na porta e falei, oi, eu precisaria de carona pra Itapema, vocês teriam? E aí ela me falou assim... A moça que tava, ela olhou pro marido dela, né, tipo, quem diz, amor, eu posso dar carona pra ela? O que tu acha? E aí ele me olhou, e aí eles se olharam, e aí, sim, tu tem alguma mala? Eu falei, não, eu só tenho essa mochila. Aí eles falaram, tá, então pode entrar. E aí eu entrei no carro, atrás, mas, gente, pensa numa pessoa acabada. Eu estava acabada, emocionalmente, espiritualmente, sério, acabada. E eu lembro que eu entrei no carro e eles eram missionários. Os casal da frente eram pastores de uma igreja local aqui de Itapema e o casal de trás eram missionários. E eles começaram a falar de Deus e a falar de Jesus e eu comecei a chorar e eu comecei eu não consegui segurar o meu choro. E eles começaram a falar que só Jesus poderia preencher o vazio que a gente sentia na nossa alma, no nosso espírito, que só Jesus poderia fazer isso. E eu comecei a chorar, eu pensei, gente, para e pensa só. Eu era completamente contra pastores e... Eu nasci na igreja católica, eu sabia que Jesus, existia, eu sabia que Jesus estava pregado lá numa cruz, mas eu não entendia nada, não sabia por que aquele homem estava lá. Eu ia lá na igreja católica, não entendia nada, voltava pra casa, então eu nem ia mais, porque não mudava nada na minha vida. E eu achava todo mundo um bando de louco, que segue um livro que foi escrito há não sei quantos anos atrás, e segue um cara que eles não conhecem, o cara... E o cara foi crucificado na cruz e tem uma cruz lá com ele. Mas, tipo, que gente doida, sabe? Que gente é... As pessoas... Eu falava, sou muito doido, cara, sou muito doido. Eu falava assim, não é possível. Não é possível que Deus me colocou dentro de um carro de missionários e pastores. E isso tá errado. Eu falava, não é possível. Tem 1 zilhão de carro aqui entrando na BR. Tem 1 zilhão de... Eu fui entrar justamente dentro de um carro de pastores e missionários. Eu falava, isso só pode tá errado. Isso só pode tá errado. E eu começava a pensar na minha cabeça assim, meu Deus, eu vou ter que desculpa que eu vou dar pra sair daqui? Será que eu falo que eu vou pedir um Uber? Será que eu falo que eu vou pra... Meu Deus, eu acho que eu posso falar que eu não vou mais pra Itapema, que eu vou ficar aqui na frente, sei lá. Eu saio, vou procurar um Uber, sei lá. A minha mente, ela começou a procurar sinais e frases e expressões das quais eu sairia daquela situação. E é assim que acontece, quando Deus quer te usar e quando Deus quer te pegar de jeito mesmo, sabe?
Porque você vai pensar que é loucura, você vai pensar que Deus tá louco, que é loucura da tua cabeça, e tu vai começar a achar maneiras de sair dessa situação de qualquer jeito. Tu não sabe o que vai acontecer, mas tu vai querer sair dessa situação. E eu comecei a ficar com vergonha, né? Eu comecei a me esconder porque eu tava com roupa bem curta, eu tava toda maquiada, com maquiagem de carnaval. Aí eu comecei a me esconder assim, né? Aí eu comecei, botei a minha mochila em cima das minhas pernas. Aí eu começava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu falava, não é possível, eu tô dentro de um carro de pastores. Aí eles começaram a falar de Jesus. E a falar que Jesus é o único caminho, que Jesus é Ele o dono da sua vida, que Deus te criou para um propósito, que Deus te criou assim, exatamente como você é. E eu era completamente, gente, cara, eu me julgava muito, porque eu era a diferente de todos. Então, eu me julgava muito pelo meu jeito de ser. E eu me isolava, eu me excluía, tudo aquilo pelo meu jeito de ser. Porque o meu jeito de ser parecia que incomodava as pessoas. E aí eles começaram a falar que Deus depositou dons, que Deus depositou capacidades. A personalidade das pessoas são exatamente como Deus quer que elas sejam. E eu comecei a chorar. Eu comecei a me esconder e a chorar. E eu falava assim, não é possível que eles estão falando isso. Eles estão falando exatamente o que eu sinto. Eles estão falando tudo exatamente como eu sou, exatamente o que eu sinto, exatamente... Gente, eu falava assim, eles devem ter pesquisado a minha vida. Não é possível, sabe? Não é possível. Aí, eles começaram a falar essas coisas e eu comecei a chorar. Porque o meu vazio, ele só aumentava. Meu vazio só aumentava. Não diminuía o vazio, ele só aumentava. E aí eu comecei a chorar, e eu tentava disfarçar, eu me limpava. E aí uma hora eu falei assim... Eu falei, desculpa perguntar, né, mas eu tô vendo que vocês estão falando de Jesus e tal, mas o que vocês são? Na verdade, o que vocês são? E aí eles falaram, nós somos missionários e eles são pastores, porque hoje nós vamos receber um pastor de fora, lá na nossa igreja, e eu sou tradutora, então eu estou vindo para traduzir ele, e eu sou missionária, e eles vieram nos buscar no aeroporto. Inclusive, você está convidada para ir lá hoje, nos prestigiar e conhecer esse lugar e tal. E na hora eu pensei assim... Querem levar pra igreja. Só pode. Querem fazer uma lavagem cerebral em mim? Não vou. Eu falei, não, hoje não posso, obrigada. Aí, gente, eu sei que naquele carro tinha bis, água, café, salada de frutas. Bom, tinha comida doideira. O que tu imaginar tinha de comida? E eu falei assim, eles me ofereceram, né? Foram muito zelosos, muito amorosos comigo, me ofereceram as comidas. E eu falei assim, nossa, mas... esse carro aqui, o serviço desse carro tá muito melhor que o serviço de bordo do aeroporto, só ganhei uma bolachinha e uma água. Aí ela virou pra trás e falou assim pra mim, quando Deus, escutem essa, gente, quando Deus vai buscar a ovelha perdida dele, ele prepara um banquete pra recebê-la. Gente, meu Deus, eu só faltou gritar. Porque eu comecei a chorar de um jeito que eu não conseguia mais controlar as minhas lágrimas. Era um choro, sabe um choro de criança quando volta pra casa? Um choro de criança. Quando, sei lá, ou quando ganha um presente dos sonhos, mas era assim um choro. Eu não sei explicar, um choro que tava lá na minha alma, no meu espírito guardado há muito tempo, que eu coloquei pra fora. E aí eu cheguei em casa e eu não consegui ficar em casa. Porque Deus e o meu espírito começou a me incomodar de um jeito que eu precisava ir lá no convite que eles me fizeram. E aí eu mandei mensagem dizendo que eu ia aceitar o convite que eles me fizeram, porque eles me deram carona, eles foram muito gentis comigo, e eu não ia fazer essa desfeita e não aceitar o convite. Gente, eu fui lá na igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, tentei me dar uma ajeitada, né, uma tapeada na maquiagem e tudo mais, mas não deu muito certo, eu ainda fui com os olhos meio pretos, assim, e os cabelos ainda com brilho, coloquei uma roupa mais ajeitadinha, e fui. Eu fiquei lá atrás, no meio das pessoas, assim, no meio de gente. E eu fiquei muito incomodada com aquele lugar. Porque vocês imaginam, você passa 15 anos da sua vida num ambiente, tá? Num ambiente com bebidas, com música alta, com promiscuidade, com traição, com coisas ruins acontecendo. E de repente, você é levado para um ambiente de luz. Um ambiente onde tem paz, um ambiente onde tem espíritos de luz, de paz, da verdade. Você fica incomodado, porque é trevas e luz, né? Você fica incomodado. Então, eu fiquei muito incomodada com aquele lugar. Eu lembro que eu comecei assim a mexer nos meus cabelos, daí eu comecei a mexer nas mãos, daí eu levantava e sentava, porque eu tava muito incomodada com aquele lugar. E eu mexia assim nas mãos, e aí uma hora eu levantei de pé, e eu falei, eu vou ficar ali atrás, ali no fundo. E eu fui um pouquinho mais pra trás. E eu fiquei lá atrás, olhando e assistindo, né? Eles estavam cantando, tinha o canto e louvando a Deus e fazendo orações pra Deus. E a pastora, fundadora da igreja, ela saiu lá da frente, ela levantou
lá da frente onde ela tava, ela sentiu que tinha algo diferente na igreja. Ela levantou lá da frente onde ela tava e ela foi lá atrás. E ela me procurou. E ela colocou a mão na minha cabeça e falou assim: espírito de suicídio, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Essa menina, essa mulher, ela é do Senhor. Você não vai mais conseguir fazer o que você estava fazendo com ela. Ela não vai tirar a própria vida dela, porque ela é amada, ela é do Senhor. Então você perdeu agora, bate em retirada. Quando ela falou isso, gente, eu caí no chão. Num choro, mas num choro absurdo. Que até hoje eu não sei como é que eu saí de lá. Gente, eu fiquei abaixada, eu não sei quanto tempo que eu fiquei lá, abaixada. Eu só sei que eu fiquei lá abaixada chorando desesperadamente. E ela falando no meu ouvido palavras como: você é escolhida, você é amada, o Senhor te criou, o Senhor te ama, Jesus é o dono da sua vida, agora o inimigo perdeu, ele não vai mais conseguir colocar aquelas palavras horríveis que ele falava pra você, a sua mente é do Senhor, a sua mente está blindada no Senhor, a sua família servirá ao Senhor. Ela começou a falar essas palavras pra mim e eu chorava. E aí, gente, começou um trabalho espiritual, né? Porque por muito tempo eu sofri muitos ataques. E aí eu comecei a frequentar esse lugar, eu comecei a frequentar essa igreja. E eu fui, né, foi dando passinho, a minha vida ela foi mudando, foi sendo transformada. Só que ela foi em pequenos passinhos. Porque Deus sabe o tamanho da nossa carga, Ele sabe o tamanho do que nós podemos receber. Então, Ele foi mandando pra mim, aos pouquinhos, o que eu poderia receber, porque eu não ia conseguir receber tudo de uma vez só. E aí eu fui aos poucos saindo desses lugares que eu frequentava. Eu fui aos poucos ficando mais dentro de casa. Eu fui aos poucos parando de sair com algumas pessoas que eram amigas de balada, que elas só são suas amigas quando você serve pra sair com elas, né? E pagar coisa, enfim... Se você tá mal, se você precisa de ajuda, elas não servem. Então, essas amigas, essas pessoas, esses amigos, eu fui me afastando. Fui me afastando de algumas pessoas que não estavam mais alinhados com o que Deus tem pra mim. Não só de pessoas assim, mas de pessoas muito boas também. Pessoas que estavam na minha vida que, tipo, que me ajudaram muito. Mas o Senhor, Ele me afastou porque Ele me queria sozinha com Ele, sabe? Ele me queria só eu e Ele, porque Ele queria me tratar. Ele queria curar as minhas feridas, Ele queria me mostrar quem eu era nele, Ele queria me mostrar os meus dons, os dons que eu tinha, os dons espirituais, os dons naturais. Ele queria mostrar pra mim quem eu era mesmo. E eu era uma pessoa muito dependente dos outros, sabe? Eu dependia dos meus amigos pra estar feliz. Se eu ficasse em casa sozinha, eu precisava chamar alguém pra tomar um café, porque eu não podia tomar o café sozinha. E aí Deus, Ele quis me mostrar que eu não dependo dos outros, que eu não dependo das pessoas para fazer as coisas e ser feliz. Eu dependo só dele. E isso não quer dizer que a gente vai ter que viver isolado. Não, gente, não é isso. Pelo amor de Deus. A gente precisa das pessoas, a gente precisa estar com os nossos amigos. Até para não criar uma fobia social, né? Nós precisamos ter momentinhos, assim, bons de sair com os amigos e tal. Só que nesse momento, Deus quis me retirar pra me tratar sobre isso e me mostrar quem eu era nele, pra que Ele me criou e quem Ele me criou, sabe? Em quem Ele me criou. Ele me criou nele. Então, foi um momento, assim, que eu saí mesmo de muitos grupos, que eu saí, que eu fiquei sozinha mesmo, sabe? E aí eu comecei essa caminhada na igreja, assim, e eu lembro que eu comecei a caminhada na igreja e Ele foi me moldando em coisas que eu achava que estava completamente certo, sabe? Eu estava completamente errada. Então, assim, lá na igreja eu chorava muito. Eu lembro que eu chorava, porque eu era muito fazedora, sabe? Eu achava que eu ia dominar o mundo, que só eu podia fazer as coisas. E aí, lá na igreja, Ele me mostrou que eu posso fazer... Eu sei fazer as coisas, mas eu preciso dos outros pra fazer pra mim. Eu não vou conseguir fazer sozinha. E foi um tratar, assim, foi um tratar de Deus bem específico, sabe? Foi bem importante, assim. E aí eu lembro que nesse mesmo dia que eu caí no chão, quando eu levantei, assim... Quando eu levantei do chão, alguém tava pedindo lá na frente se queria entregar a vida pra Jesus. Eu lembro que naquele mesmo minuto, assim, eu fui lá na frente e falei: Jesus, a minha vida é tua. Entrego. E o que eu senti aqui, eu não senti em lugar nenhum. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei como que eu tô aqui, eu não sei como é que eu peguei essa carona, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu entrego e a minha vida é tua e é isso, sabe? E a partir desse momento Ele começou a tratar da minha vida. E é por isso que esse canal existe, porque aí a partir disso Ele foi pedindo pra mim fazer coisas, escrever o livro e dar testemunho do que eu passei, das coisas que aconteceram comigo, com a minha família. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele preparou esse momento, Ele preparou essa carona, Ele preparou tudo isso pra me trazer pra pertinho dEle, pra mudar a minha história. E eu tô aqui pra contar pra vocês que Ele prepara tudo. Ele tem o dia certo pra te alcançar, Ele tem o dia certo pra mudar a tua história, Ele tem o dia certo pra você se entregar pra Ele. E nada é por acaso. E também não é por acaso que você está assistindo esse vídeo, também não é por acaso que você está aqui nesse canal. Eu agradeço muito pela vida de vocês. E se vocês acham que
que esse vídeo edificou a sua vida, você acha que esse vídeo pode edificar a vida de alguém, encaminhe e compartilhe essa mensagem. Comenta aqui nos comentários que eu vou adorar saber sobre a sua vida, que eu vou adorar saber mais um pouquinho sobre você. Você que está aqui, que me segue, você é uma resposta de oração minha, porque as pessoas que vêm aqui, elas não estão aqui por acaso, elas estão aqui para ouvir a minha mensagem. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para fazer com você. Amém? Fiquem com Deus.